Bom, então, como eu disse lá no mural, né, no dia que eu postei os vídeos, esse segmento do ciclo hidrológico, que a gente chama de escoamento superficial, na verdade é o escoamento das águas pela superfície da nossa bacia hidrográfica, né, do planeta em geral, ele é um segmento muito importante para nós da engenharia civil. Em virtude de que essa água acumulada na superfície, né, ela vai escoar, vai acumular em algum ponto da superfície, pode acumular naturalmente, né, mas como pode acumular numa obra de uma barragem, por exemplo, que a gente está fazendo com fins de aproveitamento dessa água, seja para geração de energia, para irrigação, para consumo humano, né, qualquer um desses objetivos que a gente já falou várias vezes aqui nas aulas, e seja também para proteger, né, contra as ações maléficas da água nas nossas, dentro da área da bacia hidrográfica em estudo, no caso, né, proteção das cidades, como contra enchentes, contra processos erosivos e outras situações aí que a água provinda do escoamento superficial possa causar. Então a gente tem aí de suma importância, qualquer obra, por menor que seja, tem um sisteminha ou um dispositivo para captar e conduzir a água superficial, por exemplo, né, como sistema de águas pluviais de uma edificação, o sistema de drenagem de uma rodovia, de uma ferrovia, tudo isso aí está ligado ao conhecimento do escoamento superficial no nosso projeto, na nossa bacia em estudo. Então, vira e mexe vai cair na sua prancheta, aí no seu computador, um projeto que vai demandar você tratar essa água superficial. Tratar, que eu digo, é projetar um sistema que capte, conduza e lance essa água em local adequado, de forma que ela não interfira na sua obra, na obra que você está implantando ali naquela região, tá certo? Então, é um segmento do ciclo hidrológico que vai estudar esse deslocamento dessas águas e de suma importância para nós, engenheiros civis, tá certo? A gente pode dizer que o escoamento superficial ele tem origem nas precipitações, né? Quando ocorre uma precipitação, a gente já viu uma parcela dessa água precipitada escoa pela superfície, dando origem ao escoamento superficial. Essa água ela vai percorrendo a superfície de maior declividade, indo da cota mais alta para a cota mais baixa. E conforme vai ocorrendo uma maior precipitação, ou ao longo de um tempo maior de precipitação, essas águas vão escoando e vão acumulando, né, em regiões mais propícias a esse escoamento, podendo acumular ou desaguar aí no rio ou diretamente no mar, né. Essa trajetória descrita pela água antes dela formar esses canais, como um córrego, um rio, por exemplo, a gente chama de águas livres, e elas são influenciadas pela maior declividade em alguns pontos do próprio terreno e obstáculos na superfície. E a partir do momento que elas formam pequenos canais que vão formando aí a micro-rede de drenagem, consequentemente os canais maiores, como córregos e rios, por exemplo, elas vão escoar exclusivamente dentro desses canais a partir desse ponto. E aí a gente chama esse sistema de águas sujeitas, porque elas estão sempre sujeitas, né, dentro desse canal já pré-estabelecido, tá certo? Então, água livre ainda não formou esse sistema de drenagem da bacia propriamente dito, e as águas sujeitas já escoam exclusivamente dentro desse sistema de drenagem da bacia hidrográfica, tá? Só para diferenciar esses dois nomes quando você ouvir aí. Bom, a água da chuva, a gente sabe que uma parcela infiltra e uma outra parcela, né, resumindo o ciclo hidrológico, e uma outra parcela escoa superficialmente. Então eu vou ter o escoamento superficial, propriamente dito, que vai formar essa água superficial do escoamento.
O subsuperficial ou hipodérmico, que é o escoamento que a água não infiltra camadas mais profundas da superfície, mas ela escoa na camada entre a superfície e o topo da camada de solo. É uma vazão menor, né? Na engenharia civil a gente acaba desprezando essa contribuição. Tá? O escoamento subterrâneo, que vai se dar após o fenômeno da infiltração da água, né, no subsolo, e eventualmente em pontos onde eu vou ter afloramento dessa água, nas nascentes, por exemplo, essa água, mesmo subterrânea, a partir desse momento ela volta a contribuir para o escoamento superficial, através das nascentes ou afloramentos, tá? E a água de chuva que cai direto sobre a superfície livre de água, a água de chuva que cai diretamente sobre o rio, sobre um lago, no mar, né, ela já está alimentando diretamente esse escoamento sem um intermediário, digamos assim, né? O escoamento superficial começa algum tempo após o início da precipitação. Isso é interessante da gente comentar. Eu acho que no gráfico aqui fica um pouco mais claro. Cadê o gráfico? Tá aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra para a gente o seguinte, ó. Aqui no eixo X é o tempo decorrido e aqui no eixo Y é a altura precipitada ao longo do tempo. Então começou a chover, né? Imagina que essa altura toda aqui de chuva caiu na região. Aqui, ó, precipitação sobre a superfície líquida é um pequeno porcentagem aqui, né? Que é aquela precipitação direta que a gente viu anteriormente. E uma grande parcela dessa precipitação, ó, vai ser interceptada por obstáculos na superfície e uma outra parcela começa a se acumular nas depressões, logo no início da chuva, né? Esses dois valores, eles vão diminuindo ao longo do tempo, né? As depressões vão enchendo e vão extravasando essa água acumulada, então ela vai diminuindo essa parcela da acumulação. E a interceptação também, né? Ela começa a diminuir em função de que esses obstáculos vão ficando cobertos de água, por exemplo, vão saturando, de forma que a água vai escoar mais diretamente e essa parcela, a interceptação, vai diminuindo. A partir de um certo momento, a água começa a infiltrar, tá vendo? A infiltração aqui é zero, mas a partir de um certo momento, se você passar uma vertical aqui, ó, você já tem uma parcela menor da acumulação, uma parcela menor da interceptação e já aumenta, começa uma parcela da recarga do aquífero que vem da infiltração. Essa infiltração, uma parte é recarga, uma parte é escoamento subterrâneo, a outra parte é o escoamento hipodérmico que a gente acabou de ver. Tudo isso aqui é abaixo do solo. Só depois de algum tempo, nesse ponto aqui, ó, se você, aqui o eixo X é o do tempo, tá vendo? Só depois de algum tempo é que a água começa a escoar superficialmente. O solo está seco, a superfície está seca, os obstáculos estão secos, as depressões do terreno estão secas, de forma que essa água, ao precipitar inicialmente, vai ter que vencer todas essas primeiras situações para aí sim eu ter água sobrando, excedente, para escoar na própria superfície. Bom, mas a partir desse momento, essas situações aqui já foram vencidas, você está vendo que está tudo diminuindo, a interceptação, a acumulação das depressões, recarga do aquífero, ela vai diminuindo, ao passo que se a chuva estiver continuando na mesma intensidade, né, como a gente está vendo aqui no gráfico, eu tenho essa troca, né, eu diminuo a água que está indo para o subsolo, ao passo que aumenta a água que está escoando na própria superfície. Como nós vimos no capítulo sobre infiltração, você viu que a infiltração começa com uma intensidade muito grande e vai diminuindo ao longo do tempo. O motivo principal é que o solo vai saturando e não tem condição de absorver mais aquela mesma quantidade de água inicial, né? Se o solo não consegue absorver, a água tem que ir para onde? Para a superfície, vai escoar superficialmente e essa parcela vai aumentando, ela vai tender para uma assíntota horizontal aqui, ó, com o passar do tempo, a chuva parando, o escoamento vai diminuindo naturalmente, porque fechei a torneira, né? A chuva parou de cair na área da bacia, o escoamento vai diminuindo naturalmente após a precipitação. Tá certo? Então, você observa que esse gráfico é interessante, que ele mostra para a gente o que é aquele parágrafo lá, que eu
passei alguns slides atrás, que iniciada a chuva, o escoamento não começa imediatamente após o início da precipitação, né? Ele leva um certo tempo para que a gente consiga observar. E é fácil observar isso. Olha que está chovendo bastante esses dias, né? Da janela da sua casa, a hora que começar a chover, se você conseguir pegar logo no início, até porque a gente está na área urbana, aí eu tenho ruas pavimentadas, etc. Então, que a infiltração é muito baixa, esse tempo aqui é menor, né? Pode ser menor do que numa paisagem natural, por exemplo. Você observando da janela, você vai ver que uma parcela dessa água vai demorar a escoar para as canaletas da sua rua, por exemplo, pela calçada, em função de que tem que vencer alguns obstáculos inicialmente, tá certo? Se for uma área natural, um quintal, por exemplo, em que boa parcela infiltra, você consegue observar isso ainda melhor, porque o tempo até o escoamento iniciar após a chuva é mais dilatado. Ok? Quem tiver alguma pergunta aí, pode chamar no microfone, que eu estou com o chat aqui fechado, porque eu estou na outra tela, tá bom? Pode chamar aí à vontade. Então tá, eu fiz a observação do gráfico, ele está descrito aqui, muitas coisas do que eu falei estão escritas aqui na forma de texto, no slide, na apostila, mas eu fui diretamente para o gráfico para a gente poder fazer o comentário observando a figura que eu acho mais interessante. Certo? Algumas grandezas que caracterizam o escoamento de importância o nosso conhecimento, tá? A primeira delas é a vazão, né? É a mesma vazão que você já viu lá em outra disciplina, né? E que você já conhecia. É o volume de água escoado na unidade de tempo em uma determinada seção do curso d'água. Então, você vai fazer um projeto de um canal de drenagem, um piscinão, por exemplo, que vai conduzir a água, né, da precipitação num bairro, por exemplo, e você precisa dimensionar esse piscinão para conter essas águas aí de precipitações mais intensas e evitar enchente nas ruas daquele bairro, por exemplo. Você só vai conseguir dimensionar esse piscinão e os canais que vão alimentar essa estrutura hidráulica se você souber a vazão que você tem que atender, né? Sob pena de você dimensionar para uma vazão muito grande e ele ficar superdimensionado, você gastar mais do que o necessário, ocupar áreas maiores que a necessária, que a área necessária para esse projeto, né? Errar para mais, digamos assim, ou você subdimensionar os canais e o piscinão em si para uma vazão menor, de forma que você vai fazer a obra e ela não vai atender na sua plenitude, ela vai ficar subdimensionada. Então, a vazão ela é um dado super importante na determinação do escoamento superficial para aplicação em qualquer projeto. Por isso que ela é a primeira do nosso tema aqui agora de escoamento superficial. A gente vai fazer um capítulo mais no final do curso sobre alguns processos de medição de vazão, tá certo? Como que eu meço vazão em curso d'água, por exemplo, ok? E vamos também ver como que eu estimo uma vazão numa bacia hidrográfica ou numa área da bacia hidrográfica baseado na precipitação, tá? Isso aqui você pode ler, vazão normal de inundação, são definições clássicas aí. A vazão específica é importante você se atentar, né? Chama-se vazão específica ou contribuição unitária, a relação entre a vazão em uma seção do curso d'água e a área da bacia hidrográfica relativa a essa seção, né? Normalmente, se você tem uma bacia de área grande e uma bacia de área pequena, se você for comparar a vazão de ambas sob uma mesma precipitação, obviamente a bacia que tem maior área, ela tem uma contribuição da vazão maior, porque ela capta mais precipitação, né? Se você está num ponto mais amontante, na mesma bacia, no mesmo curso d'água, num ponto mais amontante do que o outro, o ponto ajusante tem uma área de contribuição maior do que o ponto amontante. Obviamente, a vazão naquele ponto seria maior, tá certo? Então, para efeito de comparação, comparar vazões entre locais diferentes da mesma bacia ou entre bacias diferentes, a gente trabalha com vazão específica, que é a vazão no ponto que você está trabalhando, dividido pela área
de contribuição dessa vazão, tá ok? Só assim dá para a gente comparar números diretamente. Aqui a gente vai definir frequência do mesmo jeito que a gente definiu lá para precipitação, tá? Frequência aqui agora é de vazão e não de chuva. Ela é o número de ocorrências daquela mesma vazão num dado intervalo de tempo. A gente pode definir da mesma forma frequência, tempo de recorrência, risco, probabilidade de ocorrência, tudo da mesma forma que a gente trabalhou no capítulo de precipitação, tá certo? Eu não vou me repetir. Esse dado aqui também é muito interessante, chamado coeficiente de deflúvio. Você vai conhecer também, vai ver também em algumas publicações como coeficiente runoff. O que ele faz? Ele é a relação entre a quantidade total de água escoada pela seção que eu estiver trabalhando e a quantidade total de água precipitada na bacia hidrográfica. Então, ele relaciona para mim a quantidade de água que está escoando pela superfície com a água que choveu nessa minha região, ou nessa minha bacia hidrográfica. Então, ele transforma chuva em vazão, falando a grosso modo, tá? E ele vai depender, basicamente, das superfícies que compõem a bacia hidrográfica, né? Uma superfície de uma bacia com subsolo impermeável, por exemplo, uma bacia dentro de uma área urbana, por exemplo, eu vou ter um coeficiente runoff mais alto, em função de que a superfície é muito impermeabilizada. Então, a relação da precipitação com o escoamento é alta, pouco infiltra e muito vai escoar. Ao passo que se eu tiver uma bacia natural, com um solo mais permeável, um solo arenoso, por exemplo, que eu tenho taxa de infiltração mais elevada, eu vou ter um coeficiente de deflúvio baixo, porque uma boa parcela do que precipitar vai infiltrar no subsolo, diminuindo, então, o valor desse escoamento ou o valor da vazão, tá? Então, o coeficiente de deflúvio ele é função das superfícies aí, de cobertura da minha bacia hidrográfica. O tempo de concentração a gente definiu ele lá no capítulo sobre precipitação, se eu não me engano, né? É o intervalo de tempo contado a partir do início da chuva para que toda a bacia hidrográfica passe a contribuir na seção em estudo. Ele corresponde à trajetória da partícula mais distante que demora a atingir a seção, né? A gente já viu lá no capítulo anterior com uma figura e tal, então quem tiver dúvida ainda, não lembrar, dá um pulinho na aula anterior, tá? Aqui a gente pode passar o nível d'água. Ok, isso aqui é importante. Essa foto é da mesma ponte. Foi feita uma montagem aqui. Ela não é minha, essa foto eu peguei na internet. É a mesma ponte, você observa, só que em períodos diferentes do ano, para essa região, né? Aí você vê que você tem um nível de água no período de chuva e um nível da água no período de seca, né? Aí você consegue observar bem a diferença da cota do tirante aqui, a distância da ponte até o nível da água em períodos diferentes, né? Então, muitas das vezes, a gente faz um projeto de drenagem para uma estrutura como essa, uma ponte, nesse vão da ponte, né, em função, obviamente, da topografia do vale, da região, mas a altura é em função do nível de água, para que tenha uma segurança dessa estrutura, evitando que a água passe por cima da estrutura, por exemplo, né? Então, é fundamental o conhecimento do nível de vazão de cursos d'água para uma obra como essa, tá? Isso vai passar pelo estudo da bacia, cálculo da vazão, análise desse coeficiente de deflúvio, e por aí vai. Vamos lá, vou pegar o que eu acho importante aqui. Tá, esse aqui é interessante, ó. Fatores que presidem o fluxo de água na seção em estudo, né? Quais são os fatores que fazem com que, vou voltar na figura aqui, ó, a água atinja cotas maiores ou menores? Aqui a gente está observando o fenômeno da sazonalidade, né? Períodos chuvosos e períodos mais secos, né? De estiagem.
Mas quais os fatores da nossa bacia hidrográfica que contribuem para uma maior ou menor vazão no ponto de estudo, no ponto do meu projeto? Primeiro é a área da bacia de contribuição, como a gente falou. Quanto maior for a área montante daquele ponto, teoricamente, chovendo em toda essa área, a vazão é maior do que uma areazinha menor. A área menor, a gente tem um porém que, normalmente, chuvas muito intensas, né, chuvas de alta intensidade, a gente já falou isso no capítulo sobre precipitações, tendem a ocorrer em pequenas áreas, né? Ainda bem, né? Só que se essa área for uma bacia ou uma área de contribuição de um dispositivo de drenagem, por exemplo, né, pode ser catastrófico para aquela obra naquele local, né? Então, quando a gente vai trabalhar com pequenas bacias de contribuição, a gente costuma trabalhar com valores de chuvas intensas. Quando eu vou trabalhar em grandes bacias de contribuição, a gente costuma trabalhar com dados não de chuvas de tamanho e intensidade, com chuvas menos intensas, que são mais importantes para o cálculo da vazão. Mas entenda que quanto maior a área, teoricamente, maior a vazão naquele ponto. A conformação topográfica da bacia, né, maiores declividades, imprime maiores velocidades de escoamento, consequentemente, maiores vazões. Depressões acumuladoras diminuem essa vazão superficial, porque ela começa a reter a água na própria superfície, como os retentores de água, que é a mesma ideia. As condições da superfície do solo e a constituição geológica do subsolo tem influência. Você pode ter um solo com uma camada superficial permeável ou impermeável, impedindo ou ajudando aí a penetração da água no subsolo. Você pode ter um subsolo mais abaixo, com bastante poroso, que contenha um volume considerável de água nesse processo de infiltração, isso diminui o escoamento, tá certo? A existência de vegetação, né, vegetação natural ou cultivada, isso gera, num primeiro momento, aquela fase da interceptação que a gente comentou no gráfico anteriormente. Isso retarda o escoamento superficial e potencializa a infiltração. Então, além de retardar essa vazão é diminuída pela potencialização da infiltração nessa região, tá? Disposição de camadas geológicas, a gente já comentou, tipos de rochas presentes, rochas com alto grau de fraturamento tem mais probabilidade da água infiltrar, né? E rochas com baixo grau de fraturamento são mais impermeáveis. Condições de escoamento da água através das rochas, foi isso que eu acabei de falar. Tudo isso aí faz com que eu tenha diferentes fluxos, né? E, consequentemente, vazões em cada bacia hidrográfica. Essas características influenciam nesse fluxo, tá? Uma outra coisa importante também a se atentar é que eu posso estar estudando um ponto de um curso d'água da minha bacia, em que a montante desse ponto eu tenho algumas obras já instaladas, como obras de controle e utilização de água, né? Eu tenho uma barragem a montante para irrigação, ou uma drenagem que desvia essa água, canalização, uma retificação de curso d'água, uma derivação dessa bacia para uma outra bacia, com uma transposição do São Francisco, por exemplo, a construção de barragem que vai reter essa água a montante, tá certo? Controlando essa vazão. Então, às vezes, você espera uma vazão, fiz os cálculos da vazão lá na minha ponte para eu saber qual que vai ser o tirante daquela ponte. E aquela vazão não é atingida, né? Porque eu tenho uma barragem a montante, não sei quantos quilômetros a montante, que controla essa vazão. Períodos de chuva, ela está mais vazia, ela mantém a comporta fechada para poder encher e controlar a vazão a jusante, e em períodos de seca ela libera mais água para poder manter aí o curso d'água também num valor mais interessante, né? Então, esse controle de vazão vai estar implícito se você tem ou não obras a montante do seu ponto de estudo, né? Isso é importante conhecer. Certa vez eu peguei um projetinho para fazer uma análise de vazão,
e tinha um projeto antigo de 20 anos atrás, eu tive acesso, e a vazão batia com o dele, mas medindo no local a gente não conseguia chegar naquele valor, né? É porque tinham executado uma obra montante, o pessoal tinha feito plantação de soja, a montante, extensiva, e estava drenando, estava tirando a água do curso d'água para fazer irrigação, né? E isso fez diferença na vazão real que chegava no ponto de estudo a jusante, né? Depois que a gente ficou sabendo qual que era a vazão da irrigação, a gente descontou, bateu com o valor calculado, tá? Dentro da mesma ordem de grandeza. Então, são características importantes que você tem que conhecer da bacia hidrográfica para poder estimar a vazão, ok? Aqui depois é só você dar uma lida, que está comentando aí o que a gente falou. Ah, esse slide aqui é interessante. Lembra que eu falei anteriormente, coceira no olho hoje. Lembra que eu falei anteriormente que quando formos comparar bacias diferentes, aquele dado que a gente quer comparar vai ser analisado, as demais características de ambas as bacias eu vou imaginar que sejam iguais, tá? Então, eu vou falar aqui de declividade. Aí você imagina que a área, a precipitação, as outras características do subsolo são idênticas, só para a gente variar aquela característica em questão para fazer a análise, tá? Então, para uma mesma área de contribuição, as variações das vazões instantâneas serão tanto maiores, ou seja, a vazão instantânea, a vazão ocorrida naquela bacia, vai ser maior proporcionalmente e vai depender mais de chuvas de alta intensidade quanto maior for a declividade do terreno. Opa! Então, se eu tenho bacias com declividades diferentes, consequentemente, eu tenho velocidade de escoamento diferente. Quanto maior for a declividade, maior vai ser essa velocidade de escoamento, consequentemente, eu vou ter uma vazão maior, tá? As bacias de topografias diferentes. A vazão vai ser maior também quanto menor forem as depressões retentoras de água. A topografia é muito ondulada, tem muita depressão, a água fica retida, tem que encher aquela depressão para ela continuar escoando pela bacia hidrográfica, né? Então, quanto menores forem essas bacias, essas depressões retentoras, maior vai ser a vazão na minha bacia hidrográfica. Esse aqui também é importante, ó. Quanto mais retilíneo for o traçado e maior a declividade do curso d'água. Um problema que foi resolvido com essa característica foram as enchentes ali no centro, na parte baixa, lá embaixo na Alfa de Marechal, por exemplo, que, se não me engano, até a década de 50, sofria com o problema de enchente nessa época de verão, de chuvas, né? Naquela época, o rio Paraibuna ele era muito mais sinuoso naquele trecho ali, não tinha esse traçado que a gente tem hoje quando passa pela Avenida Brasil, né? Então foi construída a Avenida Brasil nesse período, ao passo que foi retificado o curso do Paraibuna, por isso que ele é retinho, quase retinho ali, né? Uma curva bem suave, além de ter sido também aprofundado o seu leito, né? Para conter mais água, caber mais água no seu canal, e obviamente para essa água que quando bater dentro do rio, ela escoar de forma mais rápida em função de que ela não tem aquele monte de curva que aumentaria o trajeto, né, a distância do trajeto que essa água teria que percorrer. Então acelerou-se a saída da água daquele ponto ali para jusante. A gente tem que ter atenção para não levar esse problema para um ponto mais ajusante, né? Tem que analisar com bastante critério para não transferir o problema de um ponto onde eu estou fazendo a retificação para um ponto mais ajusante, tá? Porque quanto mais retilíneo for o curso d'água e quanto maior for a sua declividade, mais rápida a água escoa daquele ponto ali, tá? A vazão vai ser maior também quanto menor for a quantidade de água infiltrada, né? Isso aí a gente já comentou. E quanto menor for a área coberta por vegetação, né? Se eu tiver a área mais vegetada, eu tenho uma potencialização da infiltração, porque diminui a velocidade de escoamento devido à interceptação desses vegetais, né?
Ao passo que se eu tiver a camada mais livre, mais aberta, sem vegetação, ela não tem tanto obstáculo assim, a água vai escoar mais rápido e infiltrar menos, ok? Depois dá uma lida com calma, para você entender melhor essas características. Vamos para frente. Isso, o hidrograma. O hidrograma, pessoal, ele é um gráfico, né, que representa para a gente a resposta da bacia hidrográfica a uma precipitação. Que resposta? A resposta em termos de vazão. Então, ele é um gráfico de vazão, tá certo? Vou apresentar o gráfico aqui para a gente falar nele. Ele é um gráfico de vazão. Está aqui, ó, eixo Y, eu tenho a vazão medida, e no eixo X eu tenho o tempo. Tá? E a vazão, sei lá, parei naquela ponte lá da rua Alfield e vou fazer a medição de vazão ali do curso d'água. O que a gente observa em um rio, em um córrego, em um valão, quando não há chuva na nossa região? O curso d'água vai diminuindo, né, a sua vazão, consequentemente a altura da lâmina d'água. Quem passa todo dia, né, para ir para o trabalho, para estudar, viajando e tal, nas margens de um rio qualquer, observa nitidamente que no verão ele está alto, a cota, bem próximo à margem, e no inverno ele está lá embaixo. Você consegue ver algumas pedras, algumas ilhotas que aparecem, bancos de areia e tal. Então, quando não está chovendo na bacia hidrográfica, ou quando as chuvas são mais escassas naquela região, naquele período, o que acontece é que a vazão vai só diminuindo. Consegue acompanhar o mouse aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Né? A vazão a cada dia, a cada hora, a cada minuto, ela vai diminuindo porque eu não tenho água de escoamento superficial aportando. Essa água que está escoando na superfície naquele momento, quando não há chuva, ela está sendo provida, está tendo origem nas nascentes, nas águas subterrâneas, que também vão diminuindo, mas numa velocidade bem mais lenta do que a água do escoamento superficial. Muito bem, então eu estou medindo a vazão. Observa-se então que a vazão está lentamente diminuindo ao longo do tempo. Aí nesse tempo aqui, ó, T0, no tempo zero, começou a chover na bacia hidrográfica, na nossa região. E a precipitação continuou descendo. A vazão no curso d'água continuou descendo, mesmo com a chuva já acontecendo. Porque esse fenômeno, já comentamos no gráfico anterior, interceptação, acumulação nas depressões, a água tem que vencer a superfície até chegar no curso d'água, até chegar nesse ponto do rio aonde eu estou fazendo a medição de vazão. Então eu tenho todo o intervalo de T0, início da chuva, até o TA, onde a vazão começa a crescer, para a água realmente começar a fazer diferença na vazão no meu ponto de estudo. Bom, continuou chovendo, então a partir de A eu já tenho esses obstáculos e depressões e distâncias vencidas, a vazão começa só a crescer. Enquanto estiver chovendo, eu tenho a vazão aumentando. Está chovendo, a vazão está aumentando. Eu abri minha pia e pegar na minha pia, abrir a torneira e estou mandando água para dentro da bacia. É o que está acontecendo aqui nesse intervalo. Quando chegar aqui no ponto B, que eu vou ter aqui embaixo TB, não dá para ler direito aqui, está meio apagadinho, mas aqui é o TB. T0, TA, TBC, tá? Quando chegar aqui em TB, ou um pouquinho antes, a chuva já parou. É como se eu tivesse fechado a torneira, no máximo em TB. Normalmente a chuva para um pouquinho antes, ainda tem uma vazão residual que alimenta o curso d'água, ele ainda cresce um pouquinho, mas a chuva já parou, né? Mas a partir do momento que esse residual já passou, a vazão começa a diminuir, porque eu não tenho mais a chuva alimentando o sistema. A vazão começa a diminuir rapidamente, em função de que a água escoa superficialmente em velocidades mais altas, né? E ela vai esvaziando, né, até chegar num certo ponto em que a água subterrânea volta a ajudar na alimentação nos afloramentos, nas nascentes, e ela vai tentando estabilizar até voltar a uma taxa de decaimento similar a essa que a gente viu aqui.
Tá? Então, esse gráfico representa exatamente isso, a vazão na bacia hidrográfica mediante a ocorrência de uma precipitação na bacia. E é um gráfico chave, aqui está bem didático, né, tá? Para explicar realmente o fenômeno. Mas a chuva pode aumentar, diminuir, parar nesse intervalo, aí ele diminui um pouquinho aqui, aí volta a chover, isso volta a crescer, né? O gráfico, na verdade, ele é mais aleatório, digamos assim, do que esse aqui que está bem didático, tá? O hidrograma pode ser chamado de hidrógrafo também, como está escrito aqui no slide. Então, dessa forma, a gente consegue reconhecer, inclusive, a bacia hidrográfica. Algumas têm gráficos bem característicos devido aí às suas condições superficiais e subterrâneas, e do subsolo, tá? Essa linha tracejada, curva, aqui, ó, que sai de A, vem até E e depois vem até C, ela está representando para a gente o fluxo de água subterrânea na bacia hidrográfica. A partir do momento, aqui, ó, antes do ponto A, como eu falei para você, eu tenho a água subterrânea através de suas nascentes, afloramentos, alimentando esse escoamento superficial, certo? A pressão da água dentro do solo é maior do que a pressão na superfície, por isso que a água sai, né? Um líquido, por exemplo, né, que você estudou aí lá na física, eu consigo deslocar ele através de pontos de pressões diferentes, né? Ele vai do ponto de maior pressão e foge para o ponto de menor pressão, né? Então, nesse momento aqui, eu tenho a água no subsolo com uma pressão, uma cota maior do que a pressão da água na superfície. Então, ela vai do subsolo e aflora para a superfície. A partir do momento que o curso da água começa a se encher, devido a essa precipitação e esse aumento do escoamento, essa pressão se inverte. Agora a água na superfície tem uma cota maior do que a água no subsolo. Então a água começa a infiltrar no solo e o fluxo é agora no sentido contrário. Então eu estou alimentando nesse ponto aqui o lençol freático, que ele vai se enchendo também, né? De uma forma bem mais lenta, porque o escoamento subterrâneo é muito mais lento que o escoamento superficial, mas ele vai enchendo também, então antes da chuva parar, ele já começa a tender a voltar a alimentar o subsolo, ainda não, porque ainda tem uma cota da água superficial muito maior que a do subsolo, mas quando a chuva termina, a água da superfície diminui rapidamente a sua cota, bem mais rápido do que a subterrânea ainda está crescendo, porque a infiltração ainda está alimentando os lençóis. A partir de um certo ponto, aqui no ponto C, eu tenho a pressão da água subterrânea maior novamente que a pressão da água superficial, ela volta a alimentar parcialmente o curso da água. Tá claro? Tudo certo, professor. Ok. Então, aqui no slide eu estou fazendo as observações que eu acabei de falar para vocês, né? Mas tem tudo lá na nossa apostila bem explicadinho. Que é o que está aqui no slide também, eu vou passar, porque eu já falei isso tudo. Aí que tem o nome dos trechos, né? Curva de depressão, ou depressão do escoamento, tá? Depois você pode ler lá com calma para rever isso que eu acabei de falar. E essa figura aqui, ela é interessante para explicar esse gráfico tracejado que a gente acabou de comentar, né? Antes da precipitação, eu tenho aqui, ó, essa cota M, é a água subterrânea do lençol, que se liga aqui na superfície pelo NA do curso d'água, e aqui na outra margem eu tenho o nível O, que é o nível do lençol antes da chuva. Então ele tem uma leve pressão, está numa cota superior à cota da superfície do NA, N aqui, ó. Então ele tem um direcionamento desse fluxo do solo para a superfície. Está aqui a vazão Qzinha aqui em azul, certo? Aí começou a chover nessa região, aquele ponto T0, e chegou no TA, a água vem da superfície, que eu estou, né, escoamento superficial da água, até atingir aqui o canal, o curso d'água. Rapidamente essa cota passa de N para R, e lentamente ela vai passar
de M para P e de O para S, né, durante a chuva, ok? Então, enquanto a cota do NA, do curso d'água, estiver maior do que a cota aqui, ó, da água subterrânea, a pressão maior está aqui, ó, no canal. Então, ele vai alimentar, né, parcialmente também o curso d'água, o lençol freático, em função do fluxo de água agora ser invertido, tá? Nesse momento. Tá aqui, ó, isso que eu estava querendo dizer. Só que quando a chuva para, esse NA aqui volta rapidamente, né, para a cota anterior ou próximo da cota anterior, ele abaixa muito mais rápido, que eu quero dizer, do que esse nível aqui do subsolo, tanto P quanto S. De forma que, ao abaixar, a pressão se inverte novamente. Eu tenho as cotas aqui em P e S da água, muito maior do que a cota do NA da superfície, o afloramento volta a alimentar novamente o curso d'água. É o que representa aquela curva tracejada AEC do hidrograma. Tá certo? Que está descrito aqui também o que eu falei para você de forma mais detalhada. Tá? Tá aqui o gráfico. Muito bem. O hidrograma unitário eu não vou explicar pessoalmente, porque eu vou passar uma perguntinha para vocês sobre ele. Eu quero que vocês pesquisem sobre o hidrograma unitário. Então eu vou deixar para você pesquisar. Obviamente, qualquer dúvida que você tiver ao fazer o trabalho, ao ler sobre esse assunto, eu estou disponível, tá? Mas didaticamente eu acho interessante você fazer essa pesquisa por conta própria. E o nosso último assunto desse capítulo que eu queria frisar, eu vou direto na nossa tabela, que é a classificação das cheias de Horton. Eu vou direto aqui, ó, nessa tabelinha final aqui, ó. Cadê? Aqui. Voltar. A gente tem que entender o seguinte, o Horton falou que para que haja um aumento da vazão, eu tenho que ter um escoamento, uma precipitação excedente, que gere escoamento superficial, e para que haja recarga de aquífero, eu tenho que ter infiltração superior que sature o solo, né, superior à porosidade do próprio solo, né? Então, ó, intensidade de chuva, P, de umidade do solo, D, escoamento superficial, Q, e acréscimo de água no subsolo. E no final ele faz as conclusões, tá? Então, a cheia do tipo 0, ela tem o seguinte, a intensidade de chuva é menor do que a capacidade de infiltração do solo. O que vai acontecer? Tudo que chover é menos do que o solo consegue absorver e não vai ter escoamento superficial, porque tudo que cair na superfície vai infiltrar. O solo é capaz de absorver. Então, não tem escoamento superficial. Tá aqui, ó, nenhum. E mesmo assim, a deficiência de umidade do solo é maior do que toda a água que conseguiu infiltrar. Traduzindo, nem toda aquela precipitação que infiltrou não foi capaz de saturar o solo. Se não satura, pessoal, não forma lençol subterrâneo, não tem acréscimo de água no subsolo, não tem aumento de vazão nenhum. Nem por escoamento superficial, nem por afloramento ou acúmulo de água no subsolo. É uma chuva muito fraquinha. Tá? Tipo 1, a intensidade de chuva continua sendo menor do que a infiltração. Então, ó, não há escoamento superficial, porque tudo que chover vai infiltrar. Porém, essa infiltração agora foi maior do que a deficiência de umidade do solo. Chegou a saturar o solo. Se saturou o solo, eu tive um acréscimo de água subterrânea, de água infiltrada, menos deficiência de umidade. Então, eu tenho aqui somente água no subsolo. 2, agora mudou. Agora a intensidade de chuva é maior do que a infiltração do solo. Opa, então choveu mais do que o solo pode absorver. Então eu tenho escoamento superficial. Tá aqui, ó, escoamento superficial, que é vazão, em função
dessa própria chuva e da infiltração, tá? E a deficiência de umidade é maior do que a água que infiltrou. Nem tudo que infiltrou no solo foi capaz de saturá-lo. Então, não houve acúmulo de água no subsolo. E, por fim, a chuva mais forte, tipo 3, onde eu tenho tanta intensidade de chuva maior do que a infiltração, então eu tenho escoamento superficial, e a deficiência de umidade é menor do que a água que infiltrou. Então eu tenho esse solo foi saturado. Então eu tenho acréscimo de água no subsolo também. Tá certo? Então ele vai classificar. É claro que eu posso ter uma chuva, uma cheia do tipo 2 em uma bacia e uma mesma chuva que gera uma cheia do tipo 3 numa segunda bacia. Por quê? Porque eu tenho diferentes características de infiltração, por exemplo. Tá? Então é só uma classificação que ele fez para gerar aí a intensidade de chuva e as consequências dela numa bacia hidrográfica. Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente o hidrograma de cada situação daquela, né? Só que aqui ele fez de forma mais simplificada, tá? Em linha reta aqui, ó. Aqui é aquele nosso ponto, o M aqui, ó. Tá vendo o mouse? É o ponto A, o 0 aqui, o O, é o ponto B daquele gráfico anterior, e o M aqui é o ponto C daquele gráfico anterior, tá? Aqui representa justamente a hidrografia. E essa curvazinha MN aqui, ó, que ele tá, vou numa geral aqui, ó, no tipo 3, ó. Essa curva MN aqui representa aquela tracejada AEC do gráfico anterior, que é o comportamento da água subterrânea, tá? Aqui eu não tenho nada, no tipo 0, no tipo 1 eu só tenho contribuição subterrânea, que pode ser maior ou menor em função das condições de infiltração. No tipo 2 eu não tenho contribuição subterrânea, eu tenho só superficial, por isso que eu não tenho esses gráficos MN aqui. E a do tipo 3 eu tenho ambas, né? Contribuição superficial e contribuição subterrânea. Tá certo? Alguma pergunta? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês como parte aí da nossa avaliação 1 também, tá? Vou colocar agora lá no nosso mural.